Olá, vereadora Dandara, tudo bem? Prazer recebê-la, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vereadora, a gente quando presenciou e viu as imagens da sessão plenária da Câmara Municipal de Caçapava, chocante. E o que choca mais ainda é a forma natural que o colega parlamentar faz isso e depois fala, não foi bem assim. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente esse momento e quais os desdobramentos do caso. Então, isso aconteceu na noite do dia 26 de abril, no intervalo de sessão de Câmara, na qual o colega ele se sentiu no direito de vir tirar satisfação comigo sobre uma fala minha na tribuna. Primeiro ele segurou meu rosto e imediatamente eu empurrei a mão dele. Só que depois ele veio e segurou novamente para eu olhar para ele. Né? E assim, na hora, eu não entendi, na hora eu não reagi, na hora eu fiquei paralisada, confesso para vocês. Eu só fui entender que aquilo foi sim uma violência, que aquilo foi sim um assédio, que ele não tinha o direito de segurar, de pôr a mão em mim no dia seguinte à noite. Eu falei, peraí, quem que ele pensa que ele é? Né? Ele está acostumado a fazer isso com quem? Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei, né, com pedido de cassação contra ele, na qual foi protegido pela Câmara Municipal, né? Os vereadores alegaram, né, que não houve um assédio, que encostar no rosto não configura um assédio, que ele precisava olhar uma espinha no meu rosto. A fala absurda, a defesa dele foi essa, que ele não quis me intimidar, ele só segurou o meu rosto dessa forma para olhar uma espinha. Mas com a autoridade de quem? A senhora, por acaso, permitiu? Como assim? Né? De onde veio essa autoridade? Jamais. Né? Tanto que eu demorei para entender que isso era uma violência. Peraí, eu me senti ali intimidada, como se eu estivesse levando uma bronca por alguma coisa que eu fiz. Né? Na hora não cai a ficha. Se fosse hoje, talvez a minha reação seria totalmente diferente. Mas na hora que está de fato acontecendo, a gente não pensa na hora. Né? Ele foi investigado pela Polícia Federal, na qual já indiciou ele por violência política de gênero. Né? A Câmara o protegeu, a Câmara Municipal foi omissa, mas a Polícia Federal não foi. Enquadrou ele, inclusive fez avaliação corporal de todas as imagens, intimou outros vereadores para depor, e o Ministério Público já ofertou a denúncia na Justiça Eleitoral. Exatamente sobre isso que eu ia falar com a senhora, vereadora. Isso se caracteriza como uma violência política de gênero, algo que a gente não dava nome alguns anos atrás, mas que de fato acontece. Não, o seu caso não é um caso isolado, a gente tem diversos casos muito publicizados. Um dos mais famosos que a gente conhece e repercute ainda depois de tantos anos é o caso da então deputada Maria do Rosário, por exemplo, que foi hostilizada por o atual presidente Jair Bolsonaro, e são situações análogas, né? São situações parecidas, onde uma parlamentar mulher é intimidada, é agredida, tem o seu corpo violado, seja de que forma for, porque se a gente não dá autorização para alguém nos encostar, a pessoa não nos pede e a gente não permite, há uma violência nisso. E aí eu gostaria de perguntar exatamente para a senhora sobre como que a senhora vê nesse momento em que nós estamos. A senhora, que é uma parlamentar progressista, que tem nas suas bandeiras a questão dos direitos das mulheres, a gente vive em 2022 casos como esse, e que explicitamente, à luz do dia, como a gente fala, violências como essa serem perpetuadas e serem perdoadas por parte também de uma parte grande da sociedade. Pois lamentavelmente isso acontece. A violência contra as mulheres na política acontece desde o momento que uma mulher está falando e ela é interrompida, desde uma sabotagem num projeto, que acontece muito, e agora, de forma assim, explícita, eles se sentem no direito de segurar o nosso rosto, apalpar seio. O outro, recentemente em Florianópolis, um outro vereador que agarrou uma vereadora livre para beijar. Enfim, a questão é que nós precisamos
denunciar isso. Recentemente eu fui para Brasília e tem uma ala lá só com fotos de todas as deputadas, mulheres que passaram por lá. E eu vendo aquelas imagens, me emocionou muito, porque eu falei, para eu chegar até aqui, o quanto essas mulheres sofreram. 2022 completa 90 anos do voto feminino. Em 90 anos, quantas mulheres sofreram violência escalada? Porque a primeira coisa que falam pra gente, mas o que você fez pra ele fazer isso com você? Como se eu falar qualquer coisa enquanto vereadora, que é o meu direito de fala numa tribuna livre, se o vereador tivesse o direito de encostar a mão em mim por qualquer motivo. E até porque eu nem falei dele. Né? Foi um ato assim, eu acho que para ele foi tão natural isso, que até hoje esse colega nem sequer pediu desculpa. Ele deu uma entrevista dizendo, peço desculpa se a vereadora se sentiu ofendida. Ok, então se eu não me senti ofendida, é normal fazer isso com mulheres? É certo segurar o rosto de mulheres? Porque não foi uma vez, foi duas. Na primeira vez que ele segurou, eu falei, tira sua mão de mim. O que ele tinha que ter feito naquela hora? Desculpa, não podia fazer isso. Mas não, o que ele fez? Segurou de novo, para eu olhar para ele. Como se ele fosse superior a mim. Né? Agora, e, assim, vereadora, eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora acredita que por a senhora ser uma vereadora, uma parlamentar jovem, se isso tem um atenuante, vamos dizer assim, para ele se sentir à vontade de agredir a senhora, por exemplo. Certamente ele se sentiu muito à vontade para isso, porque eu sou uma vereadora de oposição, sou oposição sim a esse desgoverno que é o governo federal hoje, a esse desgoverno que é na Prefeitura Municipal de Caçapava hoje, na qual ele é base da prefeita, e ele se sentiu no direito de fazer isso exatamente por eu ser uma vereadora de oposição, por eu ser mulher, por eu ser mais nova, né? Certamente foi isso, não tem justificativa para o ato. Não tem, tanto que, qual que é a resposta que ele deu no depoimento dele? Eu só fui olhar uma espinha. O que é isso? E, vereadora, ainda sobre essa questão violência política de gênero, inclusive, que perpetua-se no patriarcado machista que está impregnado na sociedade brasileira. A senhora trouxe vários exemplos. A Ana, minha colega aqui de bancada, ela falou da Maria do Rosário. Teve a deputada Isa Pena aqui na Alesp, a vereadora em Santa Catarina, outra vereadora em Sinop. Ou seja, denúncias praticamente que diárias. A que a senhora atribui esse aumento exacerbado da violência de gênero, principalmente violência política e mais? Qual o recado que deve ser dado e como que foi a reação da população aí em Caçapava, vereadora? Então, infelizmente, isso sempre aconteceu, a diferença é que agora está sendo denunciado, a diferença é que as mulheres agora estão se sentindo mais seguras para denunciar, porque eu confesso, eu demorei dias para denunciar após o fato, porque eu tive medo de represália, eu tive medo da reação da própria população, que é muito comum falar, lá, vereadora de oposição, de novo ela, nossa, mas de novo, porque é sempre assim, eles atribuem as mulheres como se fossem histéricas, as loucas, as que só querem brigar, é isso que eles fazem com mulheres na política. Constantemente eu sou chamada aqui pelos meus colegas vereadores, que também é uma violência, quando berra na tribuna, bate na madeira, como se estivesse querendo bater em mim, eu tenho certeza. Isso é populismo. Quem está cômodo protegendo um governo, por exemplo, eu atribuo a essa questão mesmo, tá? A essa liberdade que o vereador sentiu ali naquele momento, que ele alega que tinha liberdade, né? Mal falo com esse senhor para olhar uma espinha. Né? Isso é violência, isso é assédio, isso foi abuso da parte dele. A população de Caçapava ficou revoltada, mas ainda teve gente que falou, mas o que ela falou para ele ter feito isso com ela? Mas ele só foi fazer um carinho. Mas ela deve ter dado liberdade para isso acontecer, né? Porque, infelizmente, ainda culpabilizam as vítimas. Uhum. E talvez o sentimento de impunidade, que nada acontece, nós estamos vendo todos os dias mulheres sendo mortas e nada acontecendo. Então, o que é segurar no rosto de uma vereadora dentro do plenário? Até onde vai o poder? Exato. E, vereadora, queria aproveitar, então, a senhora que está numa casa legislativa, junto apenas com outra mulher nessa casa legislativa, uma maioria de homens na Câmara Municipal de Caçapava, mas queria trazer também o exemplo da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o legislativo estadual que a gente tem aqui no estado de São Paulo,
que para o próximo mandato terá 25 mulheres, o que é mais ou menos 27% das cadeiras ali da Assembleia Legislativa. E aí a minha pergunta para a senhora é exatamente sobre isso, assim, dessa ocupação dos espaços de poder, da ocupação dos espaços de discussão da sociedade, né, pelas mulheres, né? A senhora que foi eleita aí em Caçapava, como que a senhora vê esses passos pequenos que a gente vai dando, que são, claro, obviamente, muito importantes, cada vez mais. A gente passou de 19 que são atuais mulheres agora para 25, mas a gente percebe também que as mulheres que são eleitas e entram nesse processo de servir a população num estado de legislativo, elas sofrem bastante com tudo isso, com a violência política de gênero, por exemplo. Mas como que a senhora vê esse avançar das mulheres ocupando espaços de poder? É através de encorajamento das mulheres. É muita utopia a gente ter uma lei que diz que tem que ter uma cota mínima para as mulheres poderem concorrer, senão não lançam uma chapa masculina, né? Além da gente ter o direito a essa cota, né? O que a gente tem que brigar lutar para o incentivo das mulheres a entrar na política, para evitar o quê? Candidaturas laranjas, onde usam mulheres para homens poderem se candidatar. Então, assim, temos que encorajar mulheres, sim. Quando a gente denuncia o que acontece dentro da política, a gente está, de certa forma, muitas mulheres podem se assustar, mas a intenção é encorajá-las. Por quê? Porque nós precisamos de mais mulheres juntas para poder combater esse tipo de coisa. Somente mulher diante disso, e os homens também têm que ser parceiros. É isso, então toda a nossa solidariedade à senhora vereadora, nenhuma violência política, nenhuma violência de gênero, nenhuma violência contra as mulheres deve ser aturada nessa nossa sociedade atual. Então conversamos com Dandara Pereira Gissoni, que é do PSD, vereadora da cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. Vereadora, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço. Abraço.